Tá lá, bebê, ó, depois a gente passa pro Marcelo. Marcelo está em viagem com a família. Ele veio a campanha toda praticamente, está nos seguindo. Marcelo deve ter visto aí, ó. Ele está nos seguindo aí pelas redes sociais. Um abraço a você que está nos seguindo pelas redes sociais. Tem ministério com criança agora, pela manhã? Quem pode me dar uma ou não? Tem, Maurício. Então, pode seguir com as crianças. Nós vamos ficar só uns 20 minutinhos. Ministério com criança, só uns 20 minutinhos, aí a gente vai servir a ceia já. Eu queria deixar uma palavra rapidinho com vocês, palavra do Senhor para nós. Ô Fabiana, o Horácio está preocupado com esse negócio que vai transbordar, ó. Ai, Jesus. Amados, que mesa linda, não é verdade? Que mesa linda. Eu tenho assim uma impressão que os discípulos prepararam uma mesa maravilhosa para Jesus naquela ceia. Quantos creem? Aquela última ceia. Eu creio. Eles perguntaram para Jesus: onde o senhor quer que a gente prepare a ceia? Vamos preparar uma ceia boa, especial. Jesus falou: ó, você vai seguir alguém que está segurando o quê? Um vaso. Olha que interessante. Você vai seguir alguém que está segurando um vaso. Segue essa pessoa até ela chegar na casa dela. Quando ela chegar na casa dela, você bate na porta e fala assim: Jesus pediu para preparar aqui a ceia para ele. Aí eles olharam para Jesus. Jesus falou: já está tudo preparado, pode ir. Deus vai à nossa frente, vai preparando tudo. Aquela casa, os teólogos, os estudiosos entendem que aquela casa era a casa de João Marcos. A casa de João Marcos. A mãe de João Marcos já era uma crente fiel. Marcos, né? Marcos, do Evangelho de Marcos. Então era uma casa de uma pessoa, de uma família rica. De uma família rica. O cenáculo era um lugar espaçoso. Alguns entendem que as reuniões da igreja, as primeiras reuniões da igreja aconteceram naquele lugar. Então você vê, olha, quando eles foram batizados no Espírito Santo, tinham lá 120 pessoas, então é um lugar espaçoso. Então foi algo especial. Algo especial. A gente às vezes tem uma impressão, o nosso Deus, irmãos, ele é simples. Tiver que sentar assim, olha, no chão, tiver que sentar, esticar um tapete, sentar no chão, nosso Deus é simples. Mas ele é um Deus de nobreza. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? De nobreza. Então, se o meu melhor é um tapete no chão, eu vou pegar o meu melhor tapete. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é importante entender. Eu vou pegar o meu melhor tapete. Se o que eu tenho é um pãozinho com manteiga, eu vou comprar a melhor manteiga, o melhor pãozinho. É isso que é excelência. Isso é que é ter um espírito de nobreza. Isso é que é ter um espírito de nobreza. E eu tenho certeza que aquela ceia foi uma ceia especial. Coisas maravilhosas estavam ali naquela ceia, preciosas. Quando Jesus, ele sentou com os discípulos, há 600 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, de 600 anos, veja que 600 anos é mais do que a história do Brasil. Você pega lá desde Cabral descobrindo o Brasil até hoje, você tem 522 anos. Eu estou falando de 600 anos antes de Jesus se assentar naquela mesa, 600 anos antes. Quero que você abra a sua Bíblia, Jeremias capítulo 31. Jeremias vai falar algo que Jesus vai repetir nessa ceia. Jeremias capítulo 31, pessoal quiser projetar, verso 31 também. Jeremias 31, ele vai falar para o povo dele, ele vai dizer algo interessantíssimo ali, para o povo de Deus, para o povo de Israel, e se refere justamente a algo chamado aliança, verso 31, se quiser colocar na nova versão internacional, não tem problema, pode colocar na nova versão internacional, que eu leio pela projeção, que a minha é revista atualizada também, isso, estão chegando os dias, o profeta está declarando, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança, diga comigo, nova aliança, nós estamos no novo de Deus, e eu quero falar nessa manhã com você sobre uma nova aliança, uma aliança nova de Deus comigo, com vocês. Jeremias fala, eu farei com vocês uma nova aliança, com toda a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá, verso 32, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Por quê? Porque quebraram. Diga comigo, misericórdia. Isso aqui é muito sério, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, verso 33,
Ele fala assim: e esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Jeremias está olhando aquele momento em que Jesus vai se assentar à mesa. Eu quero que você entenda isso. 600 anos antes, Deus revela para Jeremias esse momento aqui. E Jeremias está falando 600 anos antes desse momento que está acontecendo, que para a nossa época já tem quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Então, veja bem, eu porei, olha só que aliança é essa, declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo, no interior deles. Eu as escreverei, não em pedra, não em tinta e papel, mas escreverei nos seus corações. O escritor chamado Espírito Santo está escrevendo uma história no seu coração, no meu coração, princípios, valores, decretos, que Deus está estabelecendo na minha vida e na sua vida, para que nós possamos ter essa aliança firmada. Lembre-se, uma aliança é um contrato, uma aliança é um pacto, é um compromisso estabelecido entre duas partes, sejam essas duas partes unitárias entre uma pessoa ou outra, seja de comunidades, seja de povos, seja de nações. Nações fazem aliança. E aqui Deus está falando: olha, eu vou escrever esses decretos, esses princípios. Por exemplo, quando um homem se casa com uma mulher, decretos são estabelecidos. Eu me comprometo a te amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, te honrar, te respeitar, ser fiel a você todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. É um contrato verbalizado, atestado, é sério, é muito sério isso, muito sério. E Deus está falando: olha, essa aliança vai ser diferente. Os decretos, os princípios, os registros, as leis, os mandamentos serão escritos não em tinta, em papel, ou em madeira, ou até mesmo em tábuas de pedra, como foi com Moisés no Velho Testamento, como foi no Monte Sinai, não em pedra. E olha, isso é importante, quando se escrevia em pedras, era porque era algo perpétuo, porque a pedra representa aquilo que permanece para sempre. Deus estava escrevendo em pedra, não é porque é algo duro, alguma coisa que representa o nosso coração endurecido, não, tem uma outra vertente isso aí. Quando Deus registra em pedras, é porque a pedra representa algo que é eterno. São princípios eternos. Alguns entendem que os mandamentos, os 10 mandamentos, são princípios morais que não passam. Não passam. Então, Deus registrou isso em pedra, Deus registrou isso em tinta, em papel, papiros e pergaminhos, através da Torá, por meio de Moisés, através dos profetas que se levantaram posteriormente. Mas agora Deus está dizendo através do profeta Jeremias: eu porei essa lei, esses decretos no íntimo de vocês. É algo muito forte isso aqui, irmãos. No íntimo de vocês, eu escreverei isso no coração de vocês, coração de vocês, e eu serei o povo deles, e eles serão o meu povo. Quantos são povo de Deus aqui nessa manhã? Dá mais um aplauso a ele aí, meu amado. Você é povo de Deus, povo de Deus, aleluia. Jesus então está cumprindo esse momento. Os discípulos nem têm ideia disso, mas quando Jesus se assenta à mesa com eles, essa profecia está se cumprindo naquele momento, naquele cenáculo. Aquela profecia vai ser cumprida, vai se realizar 600 anos depois, não é brincadeira, 600 anos depois, essa profecia vai se tornar real. E aí então, eu quero que você vá comigo para esse momento, é Mateus capítulo 26, e agora eu gostaria do pessoal projetar na revista atualizada, porque essa versão é melhor, essa passagem é melhor na revista atualizada. Mateus 26, verso 26, Mateus 26, verso 26, Mateus 26, verso 26, vou ler aqui que fica até melhor. Na revista atualizada diz: enquanto comiam, tomou Jesus o pão. Pega para mim, Gersinho, o pão. Enquanto comiam, tomou Jesus
o pão. Eles estavam comendo, e aí Jesus naquele momento estendeu a mão, pegou um pão. É diferente desse pão, né? Nós temos pães tão lindos aqui, mas o pão asmo, pão sem fermento, era feito em chapas de aço, de ferro, e ele era chatinho, fininho, né? Quebradiço, porque não tinha o fermento. E ele tomou aquele pão, ele pegou um pedaço daquele pão, ele pegou aquele pão, tomou nas mãos, e ele começa a dizer o seguinte: ele abençoou aquele pão, orou, deu graças, abençoou aquele pão, e ele parte aquele pão. Quando ele parte aquele pão, ele dá aos discípulos e diz para eles assim: ó, tomai e comei, isso agora é o meu corpo. Ele está fazendo uma aliança agora, não no corpo ou na carne do cordeiro pascal que está diante deles. Existia um cordeiro ali assado, estava na frente deles aquele cordeiro, mas não era na carne daquele cordeiro, era na sua carne. Ele tinha sido apontado por João Batista como sendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista falou assim: eis aí o cordeiro, João Batista está se referindo à passagem que nós acabamos de ler lá de Gênesis capítulo 22, quando Abraão falou: Deus proverá o cordeiro. Aí João Batista aponta o dedo e diz: aí o cordeiro. Então naquele momento do batismo de Jesus, João Batista falou: a profecia se cumpriu, o cordeiro está aí, eis aí o cordeiro. E nesse momento da ceia, Jesus fala: isso aqui agora é o meu corpo, é o meu corpo, e eu estou partindo esse corpo em favor de vocês. Comam desse corpo, se alimentem desse corpo, se alimentem desse pão, vivam nesse pão, eu em vocês, vocês em mim, como nós vimos no teatro. É o meu corpo. Pastor Horácio abriu falando sobre vocação, dizendo que a nossa maior vocação é ser corpo. Nossa maior vocação é ser corpo. Se você nunca entendeu o seu chamado, mas entendeu o seu chamado para ser igreja, tá bom, tá ótimo, tá de excelente tamanho. Tem gente que faz muitas coisas para Deus, mas não entende o corpo, não entende o corpo, a importância do corpo. Então ser corpo, como a Lohane falou aqui, ser corpo, estar na igreja, fazer parte. Esse pão foi partido, foi distribuído entre eles, mas se junta tudo de novo, vira um pão só, um pão em vários pedaços. Esses somos nós. Você não é corpo, você é parte do corpo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você não pode ser igreja na sua casa sozinho, porque você não é pão, você é parte do pão. Está faltando. Tem gente que está querendo viver o propósito de Deus com uma pecinha só do quebra-cabeça, não vai dar certo. E aí você olha para o seu irmão e fala assim: confuso demais esse meu irmão, mas as peças do quebra-cabeça são confusas mesmo, esse é o corpo. É todo mundo confuso, mas no final vai dar certo. Você joga assim as peças do quebra-cabeça e fala: não, misericórdia, o que é isso aqui? É a igreja. É a igreja. Aí o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Espírito Santo vai colocar cada peça no seu lugar, e o propósito vai ser maravilhoso. Você crê? Dê um aplauso a Ele, meu irmão. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Aleluia. Olha, você não pode faltar, você faz parte. Você faz parte. E aí, queridos, olha só o que está acontecendo aqui. Jesus fala para eles: isso aqui sou eu, é eu em vocês, vocês em mim, é o meu corpo, vocês vão se alimentar dele, vocês precisam estar nele, inseridos nele, batizados nele. O apóstolo Paulo chega a falar sobre isso, batizados. O apóstolo Paulo usa essa expressão de batismo no corpo. Vocês serão batizados no corpo, inseridos no corpo, enxertados, ele vai dizer em um outro momento. Vocês que eram zambujeiros, planta imprestável, espinhosa, vocês foram colocados na oliveira verdadeira. Deus fez de você, de um espinheiro, uma oliveira linda, ramo da oliveira. Se é apaixonado por Jesus, irmão? Irmãos, isso é o corpo, isso aqui. Quando você estiver comendo esse pedacinho de pão, sabe, entenda isso, ali dentro daquele pedacinho de pão está você, está o seu irmão, está Jesus.
Você e seu irmão em Jesus. Está ali naquele instante. E aí depois o próximo verso, ele vai e toma o cálice. Ele vai e toma o cálice. A seguir tomou o cálice. E tendo dado graças, abençoou novamente, tendo dado graças, entregou esse cálice aos discípulos e disse para eles assim: agora vocês vão beber dele, todos vocês. Verso 28, por quê? Por que isso? Porque isso agora não é um vinho, não é somente o fruto da vide, não é só o fruto da vide, esse agora é o meu sangue. Meu sangue, pensem nisso, esse agora é o meu sangue. O sangue do que, irmãos? Da nova aliança. Nova aliança. Essa expressão nova aliança vai ser repetida pelo apóstolo Paulo no capítulo 3 de 2 Coríntios. Expressão nova aliança. Então este é o sangue da nova aliança. Algumas traduções só aparece aliança. Esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O que Jesus está fazendo? Jesus está cumprindo o que Jeremias falou: farei com vocês o quê? Uma nova aliança. Agora, por que Deus teve que fazer uma nova aliança? Você já pegou a sua Bíblia, você abriu a sua Bíblia aí, olha, abra a sua Bíblia no início dela, e aí você vai ter no índice os livros da Bíblia, não é isso? Está aí no meu índice aqui, está aqui o índice, os livros da Bíblia. O que está escrito lá no primeiro cabeçalho? O que está escrito? Antigo Testamento. Aí você segue um pouquinho, depois dos 39 livros, o que você tem? Novo Testamento. A palavra testamento, ela foi traduzida por testamento, testamentum, do latim, mas na verdade essa palavra é aliança. Então você tem a velha aliança e você tem o quê? A nova aliança. E quando nós falamos de nova aliança, não significa que nós estamos colocando os 39 livros do Antigo Testamento como velhos, não. Jesus está falando aqui sobre a aliança que foi feita, não os escritos, não os decretos de Deus que permanecem para sempre. Jesus falou: olha, não brinquem com essa palavra, porque os céus e a terra podem passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E muitas vezes algumas pessoas, entendendo que existe um novo testamento, desprezam o Antigo Testamento. Não é isso de que se está falando. Quando se fala velha aliança, está dizendo da aliança que foi feita por Moisés com o povo aos pés do Monte Sinai, e que infelizmente, representada por aquela atitude de Moisés quebrar as tábuas da aliança, essa aliança foi quebrada com o partido, no passar do tempo, foi quebrada pelo povo. Jeremias fala sobre isso. Eu fiz essa aliança com vocês ali aos pés do Monte Sinai, para ser o Deus de vocês. Não terás outros deuses diante de mim. Começa assim a aliança. Mas vocês fizeram o quê? Vocês quebraram essa aliança. Por isso entra uma nova aliança, porque a anterior foi quebrada. Então não tem nada a ver com os 39 livros, tem a ver com esse momento da aliança. E Jesus naquele instante então fala: olha, Deus está fazendo com vocês uma nova aliança. É porque Deus quer fazer aliança e aliança, aliança. Deus não é Deus de ficar fazendo alianças. Porque há necessidade de se fazer outras alianças, porque as anteriores são quebradas, e uma aliança quebrada é terrível. O nosso Deus é Deus que não quebra alianças. Como é que o senhor sabe disso, pastor Carlinhos? Porque a palavra diz assim, ó: se vocês me amarem, eu amarei. Se vocês me aceitarem, eu aceitarei vocês. Se vocês me receberem, eu receberei vocês. Se vocês me rejeitarem, eu rejeitarei vocês. É o princípio do plantio. Está lá em Timóteo. Mas se vocês forem infiéis, eu permanecerei o quê? Fiel. Isso é muito forte. Isso mostra que Deus é muito sério com as alianças que Ele faz. Uma aliança pode ser quebrada, nunca da parte de Deus. Escute isso. Uma aliança pode ser quebrada, nunca da parte de Deus. Então Deus falou: olha, aquela aliança não serve, não é porque ela foi ruim, ela é boa. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. A lei é boa, ela é santa. O problema somos nós somos pecadores. Então essa aliança foi quebrada. Aí Jesus vem pela graça, como a pastora Lília falou ontem. Ele vem pela graça e faz conosco uma nova aliança. Como que ela vai dar certo? Como é que essa aliança vai dar certo?
porque nós ainda continuamos estragados. Se vaza, é porque agora o Espírito Santo está escrevendo ela aonde? No nosso coração. É o processo da transformação. Vamos ler isso? O apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 3, que eu falei que ele faz menção novamente dessa expressão, nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer para nós o seguinte, e eu quero concluir aqui então com essa passagem. 2 Coríntios capítulo 3, diz o seguinte: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a vós, ou temos necessidade de que alguns de vós receba carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestados como carta de Cristo. Daí vem nossa equipe de louvor, carta escrita, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas escrita como, irmãos? Pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de quê? De uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, está falando de Moisés, se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, porque Moisés foi revestido de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do rosto, ainda que desvanecente, ou seja, é uma glória que vai passando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto na verdade o que outrora foi glorioso neste respeito, já não resplandece, está falando da velha aliança, diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais agora a glória tem o que permanece. Tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, velho. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém alguns deles se convertem ao Senhor, o que acontece? O véu é tirado, lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. O pessoal do louvor pode subir. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E todos nós com o rosto agora o que, gente? Desvendado. Para que está desvendado? Porque nós precisamos contemplar, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Por esta glória nós somos transformados de glória em glória, na própria imagem dele, através de quem? Do Senhor, que é o Espírito. Há uma obra sendo realizada em nós. Quantos recebem? Há uma transferência da glória de Deus para você. Há uma transferência do caráter de Cristo para você. Pastor Carlinhos, como é que essa aliança vai dar certo? Tem que dar certo, escuta. Tem que dar certo. Não há espaço para uma outra aliança. Isso é muito sério, irmãos. A primeira foi quebrada por causa dos homens, não de Deus. Jesus faz uma nova aliança. Ela não pode ser quebrada. Por que não pode ser quebrada? Porque não existe outra. Não existe outra. Eu prometi que eu ia terminar aqui, mas é muito sério isso aqui. Nós precisamos entender no nosso coração. Eu não posso me omitir de ler Hebreus capítulo 10. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer para mim e para você aqui. Olha, justamente quando ele fala que não é para deixarmos de
congregar. Olha o que ele fala na sequência, Hebreus 10, ele vai dizer no verso 25 que não é para deixarmos de congregar, não faça isso. E no verso 26 ele diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, a nova aliança, o que o autor diz? Já não resta sacrifício pelos pecados. É muito sério isso aqui. Ele fala assim, pelo contrário, certa expectação, ou expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, a antiga aliança. Aí ele faz uma pergunta para mim e para você: de quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que fez o quê? Calcou os pés do Filho de Deus. Quando nós voltamos ao pecado, nós estamos pisando Jesus. Jesus, ninguém matou Jesus, Deus o entregou. Jesus falou assim: ninguém tira a minha vida, eu o quê? Espontaneamente a dor. Eu tenho autoridade para entregar minha vida e tomá-la de volta. Ninguém me tira a minha vida. Quando os soldados foram prender ele, ele falou assim: quem que vocês estão procurando? Jesus. Ele falou: sou eu. Essa expressão do hebraico é eu sou. Ele disse: eu sou. Quando ele falou eu sou, eles caíram por terra. Ninguém prendia Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Ninguém prendia, ninguém matava Jesus. O que aconteceu? Ele se ofereceu. Mas quando nós voltamos ao pecado, nós estamos pisando o Filho de Deus. É muito sério isso aqui. Pisando o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança. Profanação aqui, você tem uma expressão dúbia no quesito religioso, que é o que é profano e o que é sagrado. O que é profano, não significa que o que é profano é diabólico, não é isso não. O que é profano é aquilo que é comum, que não tem ligação com a divindade, que não foi santificado, é comum. Mas existem elementos que passaram pelo processo da santificação, que são santificados. O sangue de Jesus é santo. Ele está falando aqui, quando você volta ao pecado, você torna comum o que é santo. Isso aqui é terrível. Você torna comum o que é santo. Você faz igual usar. Segura na arca como sendo algo que é comum, um objeto. Opa, o boi tropeçou. Deixa eu segurar aqui que senão vai cair. Você segura na arca como sendo algo profano, comum. Não faça isso. É por isso que muitas vezes as pessoas têm verdadeiras brechas, aberturas, feridas, porque está brincando com o que é santo. Brincando com o que é santo. Ele diz aqui, profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado, e fez mais, ultrajou, desmereceu, desonrou. Ele desonrou quem, gente? O Espírito da graça. Não mexa com o Espírito Santo não. Jesus falou assim, vocês podem pecar contra o Pai, Ele vai perdoar. Vocês podem pecar contra o Filho, Ele vai perdoar. Mas não peca contra o Espírito Santo não. Porque aí eu e o Pai não vamos te perdoar. O Pai e o Filho têm um zelo enorme pelo Espírito Santo. Enorme pelo Espírito Santo. Não tem como, não tem outra aliança. A sequência diz assim: ora nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança. Só resta isso. Pastor Carlinhos, mas eu pequei depois de conhecer Jesus, mas estou arrependido. Sempre há lugar de arrependimento, amém? Entra na sala do trono da graça. Sempre há lugar de arrependimento. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma pessoa que recusou essa aliança. Eu estou falando de uma pessoa que desprezou essa aliança. Eu estou falando de uma pessoa que conscientemente disse não à aliança, à nova aliança. Não resta mais sacrifício para essa pessoa. Não tem como mais Deus fazer algo por essa pessoa. Assim como Esaú, ainda que ele venha chorar
não há mais arrependimento para essa pessoa num futuro, porque somente vingança está à expectativa desse homem, dessa mulher. Então nós estamos aqui diante de uma aliança que tem que ser, na minha vida, na sua vida, irmãos, inquebrável. Inquebrável. Mais à frente no capítulo 12 ele vai dizer assim: na resistência que temos contra o pecado, não temos resistido ainda até o sangue. Nós precisamos resistir até o sangue que for preciso, nós precisamos morrer se for preciso, mas nunca quebrar essa aliança. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos dar a nossa vida se for preciso, mas essa aliança não pode ser quebrada. Eu quero que você fique de pé nessa manhã. É nova aliança, mas tem que ser aliança eterna. Não há lugar para uma outra aliança. Vamos adorar o Senhor enquanto nós abençoamos aqui os elementos da ceia. Coloque o seu coração na presença dEle. Ele fez com você uma nova aliança inquebrável. Sei que foi pago um alto preço para que contigo Espírito, 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 Espírito Santo. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós. pensava em nós. Mais uma vez, eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Quando Jesus derramou sua vida. Olha, Ele pensava em você aí, ó. Ele pensava em ti, Pensava em mim, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Como é que Ele nos via? E nos via redimidos por seu sangue. Que jeito? Lutando com combate no Senhor. Que mais? Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, o que vai acontecer? Os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu quero que você profetiza isso, sabe? Na sua vida, no seu relacionamento com o seu irmão. Somos peças de um quebra-cabeça confuso, mas tem um mestre de quebra-cabeça que está conosco. Olha, o Maurício acabou de me lembrar aqui. Ô Maurício, tinha que ter me lembrado no comecinho. Vamos chamar aqui o João e a Rainara, não é? O João e a Rainara. Vem cá, João e a Rainara, para a gente abençoar vocês. Que bênção. Esse casal está vindo, que é uma bênção sobre as alianças. Podia pegar para mim, Gerson, rapidinho, para nós abençoarmos. Eles querem uma bênção sobre as alianças, porque eles casaram no civil, querem ser abençoados. E também nós estamos recebendo eles aqui como membros da igreja, da comunidade Oxadá. Pode subir, Maurício. Fernanda não está aí, né? Mas vem você. João, e aí? Rainara, a saia aí do dedo das alianças? Vem cá, Gerson, fica aqui. Sai, coloca lá, ó. Coloca aí. Isso, vamos abençoar. Estende as mãos para cá, igreja. Senhor, nós estamos abençoando aqui as alianças do João, da Rainara, diante do Senhor. Essa aliança já foi feita entre eles, diante dos homens, no casamento civil, mas agora nós apresentamos eles ao Senhor e consagramos esse casamento ao Senhor. E pedimos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agora firmando essa aliança, e que essa palavra sirva para eles como referencial,
de que eles nunca quebrem essa aliança. Por favor, Deus, eles nunca quebrem essa aliança, mas eles sejam unidos um no outro e ambos para o Senhor, em nome de Jesus. João, pega aqui a menorzinha, não é? Que é da Rainara, pega aqui a maiorzinha, vira para ele, Rainara, coloca no dedo da mão esquerda, né? Fala para ele assim: João, com essa aliança eu te recebo mais uma vez perante nossos irmãos, como meu legítimo esposo, para te amar, te respeitar, te honrar e estar submissa à missão de Deus na sua vida. Com essa aliança, quero dizer a você que onde quer que você vá, ali estarei. Onde você repousar, eu repousarei. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Nada poderá nos separar, não será a morte ou a volta do Senhor, onde estaremos com Ele para sempre. Até lá te amarei, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na escassez, e em todo tempo direi que eu te amo de todo o meu coração. Dá um aplauso para a Rainara, né? Que bênção, aleluia. Tem alguém para depois tirar uma foto dessas alianças aí? Fala para ela, João, fala assim: Rainara, com essa aliança eu recebo você mais uma vez perante o nosso Deus e os nossos irmãos, como minha legítima esposa, para te amar, te respeitar, te honrar, estar ao teu lado todos os dias da minha vida. Com essa aliança eu declaro: onde quer que eu vá, ali tu irás. Onde eu repousar, tu repousarás. Meu povo é o teu povo, meu Deus é o teu Deus. Nada poderá nos separar, a não ser a morte ou a volta do Senhor, onde estaremos com Ele para sempre. Até lá te amarei, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na escassez, e direi a você, não só com palavras, mas de todo o meu coração, que eu te amo. Aleluia, vamos aplaudir o João também. Glória a Deus. Fica aqui, deixa eu abençoar vocês. Pai, nós recebemos agora João e Rainara como, Senhor, membros dessa igreja, do corpo de Cristo, para eles tomarem agora a ceia do Senhor, em nome de Jesus, amém. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Eu queria dar um abração em vocês, mas não pode. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, ergueu, deu graças e disse: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo, que é partido por vocês. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. No mesmo instante Ele tomou o cálice, ergueu e disse: esse agora é o meu sangue, da nova aliança, que eu faço com vocês, para perdão, remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos, em memória de mim. Nunca mais tomarei deste vinho, até, diga comigo, irmãos, até que tomarei ele. Sabe o que Jesus fala? Tomarei ele novo. Tomarei ele novo no reino do meu Pai. Aleluia. Você pode dar um aplauso para Jesus? Aleluia. Aleluia. Você vai receber os elementos da aliança, e esses elementos da aliança eu quero que você tome eles nessa manhã com muito carinho, renovando a sua aliança com Jesus, com o corpo de Cristo. Mais uma vez, vamos cantar essa canção, Luciana. Aleluia. Sei que foi pago um alto preço. Aleluia. Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. À medida que você recebe os elementos, pode ir tomando.
Se você está com família, tome em família, abraço, faça uma oração, renove sua aliança. E contigo eu vou. Nós somos um no Senhor. Deus te abençoe, meu amado. Posso tomar a ceia, você está liberado. Senhor te abençoe e te guarde. Hoje às 18 horas estaremos juntos novamente. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.